Voltamos. Voltei, na verdade. Oi, pessoal, boa noite. A gente está começando mais uma live de terça-feira. E as lives de terça-feira são lives de uma pegada mais política, né? A gente precisa falar sobre isso também. Hoje eu vou conversar com o Douglas Antunes, que já está aqui. Acho que estava ansioso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o controle social na gestão pública, nos recursos financeiros, né? E em toda a atuação da legislação também. E acho que veio bem a calhar a gente falar sobre isso hoje, porque né, fiz aquela live um pouquinho mais cedo, falando já sobre a votação da Câmara de ontem. Então acho que é bem importante que a gente possa conversar sobre isso. E o Douglas é o cara para a gente falar sobre isso. Ah, não é isso que eu quero fazer. Cancela, tô doida. Ah, o Douglas entrar. Alô, Oiê! tudo bem? Joia, boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo. Tudo certo? Como é que Tudo certo, né? estamos? Na medida do possível, levando no meio a esse mundo louco que não para de vir notícias aterrorizantes. Eu ia dizer que nesse país de Bolsonaro nunca tá sempre tudo certo, né? A gente tá sempre assim, É, na expectativa do que pode acontecer, né? E quando a mas como gente. dizia Belchior, né? O desespero já está em moda desde 76, né? Então, não é nada novo. É verdade. E quando a gente fala o país de Bolsonaro, parece que a gente está falando só de uma política nacional, né? Mas isso reverbera em todos os âmbitos da nossa vida, né? Isso reverbera em todos os âmbitos de todas as gestões, né? Estadual, municipal. A gente tem aí no estado o impeachment do Moisés rolando, né? Para o processo do impeachment para acontecer. Aí hoje eu fiquei sabendo que o GC está na comissão do impeachment, o que não faz o menor sentido no meu ponto de vista, né? Afinal de contas, E pergunta quem o Gessé votou, quem ele apoiou para governador, né? exatamente, né? Então, assim, como? Como? Não entendo, né? Acho que o GCL não devia nem estar mais na Assembleia, né? Eu acho que era ele quem devia ter sido sofrido a cassação primeiro, né? Em primeiro lugar. Enfim. E aí isso reverbera também aqui no município, né? Aquela votação que a gente teve ontem é um reflexo disso, né? É um reflexo dessa raiva à política, desse ódio a, a quem faz política, né? A quem está na gestão pública, esse entendimento de que é todo mundo corrupto mesmo, de que está todo mundo lá para mamar mesmo e tem que acabar com todo mundo, essa espanação assim desse é quase é um discurso de ódio que a gente vê mesmo, né? De aversão, né? De aversão. A política, né? E Ao invés de aí tentar há uma entender o que acontece, projeção. ao invés de tentar entender o que é, afinal de contas, e fazer parte do processo, né? Se apropriar do processo e entender como funciona, não. É mais fácil dizer assim, vamos acabar com tudo então. Hoje eu li comentários dizendo que não, bota 5 vereadores, está mais que o suficiente. Não é assim, Às né? É vezes, preciso entender como funciona, né? E o que cada um está fazendo lá. Acho que a nossa live veio, sim, a calhar para o dia de hoje. Foi perfeita e o tema perfeito também. Fico muito feliz de a gente estar conversando hoje sobre isso. eu acho que primeiro a gente tem que entender por que as pessoas criaram essa aversão à política, né? Porque no fundo, embora haja esse certo desespero, a salvação ela virá pelo meio da política. É a política que vai nos tirar dessa, porque a política é a nossa representatividade dentro de um ambiente democrático, né? É para isso que a gente tem que trabalhar. O que aconteceu ao longo dos anos é que muitas pessoas que tinham acesso à participação política relegaram isso ao político, né? Relegaram as decisões a uma elite política, a uma classe política. Essa classe política ela acabou trabalhando para os interesses daqueles que a financiavam e para os interesses próprios, né? E aí quando se viu, o estrago já estava feito, o poder já tinha sido dado, e aí quiseram
causar uma comoção e, olha, o problema está na política, mas na verdade a solução está na política. A forma que a política vem sendo feita que é a forma errada, mas o problema não é a política. O problema são as pessoas, são os grupos de interesses que atuam por conta desse torpor social, das pessoas serem alheias às decisões políticas, né? E é isso que é preciso ser combatido, é isso que é preciso ser clarificado para as pessoas, como é que funciona a nossa política representativa, como é que funciona os poderes políticos e de que forma nós, como cidadãos, podemos participar disso, porque afinal de contas nós temos o pleno direito, pelo menos aqui nesse país, né, de participar da vida política. As pessoas acabam sendo afastadas disso e cria-se essa cultura de que a política é uma coisa, a vida social que a gente vive é outra, né? Dissocia-se isso. E o existir é político, né? Estar em comunidade é político, viver é político. Exatamente. Maternar é político, trabalhar na arquitetura é político, estar aqui fazendo essa live é político, ser doula é político, toda a minha existência é uma existência política, a vida dos meus filhos é uma existência política também, porque eles são cidadãos, cidadãos, eu acabo... Cidadãos, esse verbo para mim é uma confusão. Eu tenho que aprimorar isso antes do ano que vem. A vergonha não virar meme. São pessoas políticas, vou corrigir para facilitar. Tem existências políticas também, porque tem direitos políticos, tem direitos de existência, então, assim, isso tudo, todas as existências, a tua existência também é política, da tua filha também é política. Então, assim, a partir do momento que a gente tem direito de existir em sociedade, esse existir é um existir de direito e é um existir político. Então, se a gente se apropriar disso e dessa consciência, a gente passa a compreender que tudo que a gente faz tem um impacto, né? E que todas as decisões que a gente toma também têm um impacto. A gente teve uma pergunta, quem é o Douglas Antunes? O termo acabou sendo... quem é o Douglas Antunes? Perguntaram, então não é o vereador aqui de Tubarão, tá? Aqui em Tubarão tem um vereador chamado Douglas Martins Antunes e já me meti em alguns quiprocós por conta desse mesmo nome, né? Na verdade ele é Douglas Martins, eu sou Douglas Antunes e eu adquiri o Schmid a partir do casamento. Eu sou engenheiro civil, atuo na área de engenharia de perícias, né, forense, avaliações. Eu vim morar em Tubarão quando vim cursar a faculdade, então eu digo que eu sou um tubaronense porque a minha família é tubaronense, né, meus pais se conheceram aqui em Tubarão lá na década de 70, mas eu nasci fora de Tubarão, fui criado fora de Tubarão e só cheguei aqui aos 18 anos de idade. Mas ao chegar em Tubarão foi bem no início da minha vida adulta e foi onde eu me inteirei do que é ser cidadão, do que é uma cidade, né? Então, de início, li livros da história de Tubarão, fiquei sabendo das figuras de Tubarão, acabei conhecendo as pessoas chaves de Tubarão, fui trabalhar na prefeitura, passei num concurso público da prefeitura de Tubarão em 98 e trabalhei lá por 8 anos na área de planejamento e acabei conhecendo Tubarão muito bem, de uma forma muito ampla, muito mais do que muita gente que foi criada aqui e vive aqui há muito tempo. Então, todos os aspectos assim da vida da cidade de Tubarão, sejam sociais, ambientais, de participação, eu acabei tendo contato com isso. Em 2012, eu participei da fundação do Observatório Social de Tubarão, que é uma instituição que se reúne em forma de associação para fazer controle social, e nós vamos falar um pouco mais a fundo disso mais à frente. E no ano de 2016, eu assumi a presidência do Observatório para um mandato que deveria vigorar por 2 anos, mas por conta dos problemas, eu estou presidente até o momento, há um grupo que quer assumir o Observatório Social, mas tudo ficou atrapalhado por conta da pandemia, a gente vinha enfrentando alguns problemas, principalmente para nos fundiar, para nos custear a estrutura de trabalho que pretendíamos, e até no momento eu sou o presidente do Observatório Social, embora o Observatório Social de Tubarão ele está praticamente inativo nesse momento. O que é uma judiação.
que é uma expressão horrível, nós né? O que podemos é, falar mais aí que é à frente uma aí, o que a gente poderia fazer, né? Isso. Então, vamos começar a falar do... Muito legal, Paty. Ó, Paty! Então, Patrícia! Quem sabe te anima, amiga. Então, vamos falar sobre isso. O que é o observatório? Acho que tu já falou um pouquinho, né? Como funciona esse controle social? A gente está falando um pouco sobre a participação das pessoas na política, sobre o entendimento das pessoas sobre o que é política. E aí eu falei um pouco sobre essa apropriação das pessoas sobre a vida pública, sobre a vida política, sobre a gestão das cidades. Como funciona esse controle social daquilo que é feito na gestão, daquilo que é feito no legislativo também. Como que funciona tudo isso para quem está acompanhando a gente, quem vai acompanhar depois também, para que possa entender como que pode participar melhor e o que pode ser feito, o que não pode ser feito, enfim. Bom, E por que o primeiro momento... também, né? O ideal era que não precisasse, né? Mas... esse um dos questionamentos chaves. Bom, o controle social, primeiro momento, o controle social ele tem duas formas de controle social, né? Existe aquele controle social top-down, né? Fala no termo inglês, de cima para baixo, que seria, por exemplo, o que várias ditaduras aí têm feito, né? Hoje a gente nem precisa de uma ditadura tão autoritária para impor coisas às pessoas, mas o controle social top-down seria aquilo de que o Estado governa as pessoas e controla as ações, né? A gente teve a ditadura aqui no Brasil. Tem o caso de várias ditaduras aí, como Coreia do Norte, União Soviética, Birmânia. Esse é um tipo de controle social. O controle social que nós atuamos, que nós propusemos, ele é bottom-up, é o contrário, né? Vem de baixo para cima. Que seria a população realizar o controle, a fiscalização daqueles que a governa, né? Se nós formos levar a situação... a conceituação dos poderes políticos constituídos, essa função já deveria estar ocupada, que seria o poder legislativo, que da forma representativa estaria fazendo também o judiciário. Mas a gente sabe das mazelas, aquilo que havíamos falado no começo, de que a coisa perdeu o controle e se criou de uma forma completamente sem limites, sem balizas, né, sociais. Então esse controle social ele nada mais do que o cidadão participar, questionar, acompanhar e, de certa forma, fiscalizar através das ferramentas que tem à mão, né, como, por exemplo, o Ministério Público, as ações do poder. No caso do Observatório Social, a gente teve que trabalhar dentro de uma limitação do que poderíamos fazer, e isso foi dentro do município, né, o poder executivo, o poder legislativo. Então, o Observatório Social que nós seguimos aqui, ele tem uma instituição nacional chamada OSB, que é o Observatório Social do Brasil, que nasceu em Maringá, na década de 90, depois de um escândalo de corrupção muito grande que houve lá na cidade. E ele trabalha de uma forma de associação. Existe uma associação nacional, que é o OSB, e ela padroniza o sistema de trabalho, a identidade visual e também ela faz o compartilhamento das experiências que cada município tem. Então nós temos aí 130, 140 observatórios no Brasil inteiro. E os cases de sucesso são compartilhados, né, as boas práticas que são feitas, né? E nós aqui em Tubarão montamos em 2012, foi um dos primeiros de Santa Catarina a montar o observatório. E o que o observatório faz? De início, ele tinha a função de monitorar as compras públicas, né? Todas as compras que o Poder Executivo realiza, principalmente na área de saúde e de educação, que são os maiores orçamentos, né? Mas aí, com o tempo, a gente foi adaptando e adequando as necessidades e as particularidades que cada município tem. Então, aqui em Tubarão, nós atuamos na questão do transporte público, teve uma questão de uma licitação que depois foi discutida na Justiça, acabou se efetivando recentemente. Uhum. Nós atuamos na questão das obras, né? Porque eu sou engenheiro civil, um dos vice-presidentes é engenheiro civil e mais duas pessoas que participavam na diretoria, no grupo de articulação, também eram engenheiros civis, então a gente aproveitou esse know-how que nós tínhamos com obras públicas para fazer algumas inspeções, né,
das obras que estavam sendo executadas no município. Assim, o nosso case de sucesso, o maior case de sucesso que tivemos aqui foi a redução do duodécimo, que aconteceu em 2016, isso ainda na gestão que o presidente, não era eu, era o Ramon Antônio, advogado. E o Observatório, na verdade, ele encabeçou um movimento que havia começado nas redes sociais, né? Vamos lembrar que em 2016 o Brasil estava começando a fervilhar, tinha aquela questão da corrupção, que muito se questionava, né? Depois a gente viu que, a verdade, tinha muito gato por lebre nessa história toda, né? Nada como o tempo para nos explicar melhor a situação, mas havia uma comoção, havia uma comoção, né? Então as pessoas queriam participar e nós aproveitamos aquela onda, aquela verve, e trouxemos as pessoas para dentro da discussão que era a redução do duodécimo. Só explicando melhor, eu sei que tu fizeste uma live hoje falando sobre isso, mas para quem não teve acesso, o duodécimo, ele é a quantia monetária de que o poder executivo, no caso do município, a prefeitura, ela repassa ao poder legislativo. Também no caso do município seria a Câmara de Vereadores. Então ele é chamado de duodécimo porque ele é dividido em 12 partes, a cada mês há uma transferência do executivo para o legislativo. Então, a Câmara de Vereadores, recebendo esse montante, que ele é determinado na lei de orçamento anual, que é aprovada no ano anterior, ela tem total gerência sobre isso. E entre essa gerência desse orçamento próprio que eles têm, existe o subsídio aos vereadores, que todo mundo fala de salário dos vereadores, mas na verdade os vereadores não têm salário, eles têm subsídio, né? Até para não ter um vínculo trabalhista com isso. Só lembrando historicamente, no Brasil, os vereadores não ganhavam qualquer subsídio até 1976, quando o governo Geisel, na ditadura, né, uma forma de manter um certo controle, começou a criar essa prática de pagar os vereadores. Né? Então, até as legislaturas anteriores a 76, era no amor, né? Era quem queria participar de uma forma de representatividade cidadã. E a gente trabalhou aqui em Tubarão, porque, a rigor, aqui em Tubarão, o duodécimo, ele trabalhava da seguinte forma. O artigo 29 da Constituição Federal, ele estabelece que por uma cidade de 100 mil habitantes até 300 mil habitantes, você pode ter um teto desse repasse de 6% do orçamento, das receitas, do orçamento não, digo, das receitas tributárias e das transferências. O que são receitas tributárias? É aquilo que o município arrecada, com o IPTU, com o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, com o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, né? Quando você vender um imóvel, você paga um percentual que é recolhido pelo município, e as transferências, aquele dinheiro que o município recebe, como o Fundo de Participação dos Municípios, como um percentual do ICMS, que é o Imposto sobre Transição de Mercadorias, também retorna ao município. E tem mais algumas outras transferências que acabam, o IPVA também acaba entrando no município. Então, 6% dessas receitas, o município pode estabelecer como teto para pagar o duodécimo, o dinheiro que ele vai transferir para a Câmara de Vereadores. E aqui em Tubarão, a rigor, a coisa acontecia assim, qual é o máximo que a gente pode pegar com o município? 6%. Então é isso que nós vamos pegar. Então pegava os 6%. Então a gente trabalhou até 2015 nesse teto. E aí para você, como você já explicou hoje na sua live, em 2015 se trabalhou com mais de 9 milhões de reais de repasse. Absurdo. E aí a gente, numa ação coordenada entre entidades que o Observatório encabeçou, né? O Observatório repasse não é o gasto, pai da criança. Né? Repasse exatamente, gasto, dava-se né? um jeito de gastar. Tem 10 milhões? Vamos gastar os 10 milhões. O dinheiro tá aí. Então, exatamente. Raramente retornava, né? Às vezes, assim, havia uma perto de eleição, né? Estamos devolvendo aqui para o município tanto. Na verdade, não está devolvendo, porque era do município. Generosos que somos. E aí, começou na rede social, em algumas cidades aí do Brasil, as pessoas questionarem, né, que vereador ganhava muito e não tem que pagar salário para vereador e tal. E aí começou aqui em Tubarão esse movimento. E aí, quando começou esse movimento em Tubarão, o Observatório já identificou essas pessoas que estavam se mobilizando e já encabeçou, começando com num primeiro momento,
fornecendo uma educação fiscal para eles, né? Uma educação de, olha, o problema não é o salário, o subsídio do vereador. O problema é de que forma o dinheiro está saindo dos cofres públicos e estão sendo gastos. Porque câmaras Brasil afora, não vou falar o exemplo aqui de Tubarão, não vou citar casos específicos, mas tem câmaras aí que gastavam em açúcar, né? O que comprava de açúcar, que se fosse no século XVIII, quando o açúcar estava em alta, aquilo dava uma guerra entre dois países. A quantidade de açúcar que se comprava na Câmara de Vereadores, né? E casos Brasil afora aí de gastos esdrúxulos, né? E o que nós fizemos? Aí nós conversamos com os vereadores da época, os componentes da legislatura da época, e pedimos, através da Lei de Acesso à Informação, que é muito importante para o cidadão conhecer, que é uma lei de 2012, que ela dá acesso pleno ao cidadão às informações que são de interesse público. E não pode ser negadas, a não ser que elas sejam determinadas como foram designadas como algum sigilo, né, por conta de interesses jurídicos, etc. Sim. Mas, a priori, todas as informações que figuram em entes públicos e organizações não governamentais ou sem fins lucrativos que recebem repasse de dinheiro público, eles são obrigados por lei a fornecer, né? Sob pena de sofrer sanções e cometer crimes de improbidade administrativa. Então nós requisitamos todas essas informações e a gente foi lá, sentou e fomos ver o que estava acontecendo na Câmara de Vereadores de Tubarão, porque estava se gastando 9 milhões, mais de 9 milhões, 9 milhões e meio, se eu não me engano, era o valor. Então a gente... um ano de 19%. E a gente estava próximo da votação da lei de orçamento para o ano seguinte. E aí se previa, nessa época aí, que o duodécimo ia passar para 10 milhões e 300 mil reais. Uau. Então, eles nos forneceram os dados, né? A gente requisitou, sentamos e aí trouxemos o nosso expertise de administradores, de pessoas que trabalham com economia, quem tem economia, administração de empresas e tudo mais. A gente sentou e começamos a auditar número por número, né? Olha, a forma que estava acontecendo. E aí a gente fez uma proposta, desenhamos uma proposta, né, que, ao nosso ver, era plenamente realizável e sem prejuízo algum à produção legislativa, que é muito importante isso. A gente não quer parar a Câmara de Vereadores, a gente quer manter a produção legislativa daquilo que é útil, mas dentro de um orçamento que seja exequível à realidade do município. E aí nós fizemos isso, e chegamos num valor de 6 milhões e 800 mil reais para o ano. Que, ora, esse valor, ele tinha uma margem de uma folga que era satisfatória para se realizar os trabalhos da Câmara de Vereadores. E aí começamos os diálogos com os vereadores. A priori houve uma certa resistência, mas a população ajudando, várias entidades participando, a imprensa, que também foi muito importante na época, dando espaço para nós divulgarmos, para cobrarmos, para levantarmos a questão e também propagar a ideia para a população, claro, dentro de um cenário que é aquele Brasil de 2016, e também era ano de eleições municipais, né? Sim. E a coisa deu muito certo, porque os vereadores viram que, olha, não tem jeito, a gente vai ter que votar. E o projeto passou por unanimidade. O que nos surpreendeu naquela ocasião foi que um vereador, que ainda é vereador nessa legislatura, ele propôs baixar mais 500 mil reais além daquilo que nós havíamos apresentado. E aí, assim, a Câmara cheia de pessoas, estava o espaço ali completamente lotado, as pessoas estavam participando, houve uma coisa meio que de torcida de futebol, assim, de gincana, né? Nossa. E aí os vereadores não tiveram como votar contra, né? E aí acabou que o duodécimo, que queria inicialmente se trabalhar com 10 milhões e 300 mil, ele baixou 4 milhões, ele ficou 6 milhões e 300 mil. Uau. E o que aconteceu? A Câmara de Vereadores tocou, ela funcionou, Capilo. Agora, o mais incrível de tudo isso é que tem alguns vereadores que continuam com as velhas práticas, né? Então, o presidente da Câmara do ano seguinte,
que já era numa nova legislatura, ele se aproveitou dessa economia para fazer uma propaganda dizendo que ele tinha a Câmara mais, Que querido! com maior economia de Santa Catarina. Só que não foi uma coisa provocada pelos vereadores e muito menos por ele, foi provocada por uma comoção popular, uma mobilização de entidades e população. E o mais engraçado disso é que ele gastou R$150 mil na campanha publicitária para divulgar isso. Porque ele era candidato a deputado na eleição que teve seguinte, né? Ai, que querido. Que amor. É para ver como o sistema, como diz lá o Capitão Nascimento, o sistema se refaz, né? E o interessante é que ele é vereador, né? Ele é ex-vereador hoje. Hoje ele assumiu um cargo de uma autarquia municipal. Ah, entendi. Eu ia dizer que provavelmente ele votou a favor da lei da redução dos vereadores, né? Mas ele não tá mais lá. Não votou, ele não votou nessa. O engraçado é que assim, ele votou na lei do orçamento, que o ano seguinte, aí o que a gente começou a ver? Que nos orçamentos que sucederam aquele ano, os vereadores começaram paulatinamente a aumentar o valor do duodécimo para tentar voltar àquela realidade dos 6% que é o teto, né? E assim, aos pouquinhos eles foram fazendo aumento, né? Aí no ano seguinte, eles apresentaram um duodécimo com um aumento dentro até razoável dentro da inflação que havia dado naquele ano, mas eles colocaram uma despesa extra de 1.300.000, que seria para a construção da nova sede da Câmara de Vereadores de Tubarão. Porque a Câmara de Vereadores de Tubarão, ela funciona num prédio que pertence à ENGIE, que é a empresa que comprou a antiga Eletrosul, a Gerasul, né, que foi a parte de geração de energia, né, que era um imóvel, aquele imóvel ali era um imóvel estatal, de uma empresa estatal, que foi, na privatização, acabou indo para quem arrematou. Mas tem um comodato ali para o município usa aquilo ali, não tem custo nem nada. Só que ela é meio acanhada, é um prédio adaptado, né? Porque era uma casa, né? Pouquinho, né? Mas aí eles queriam, por 1.300.000, eles queriam construir uma sede nova. Só que, assim, eu sou engenheiro, várias outras pessoas do observatório são engenheiros, nós olhamos, qual é o projeto aqui com 1.300.000 que tu queres construir? E aí nos apresentaram lá um croquis, um anteprojeto. A gente olhou aquilo lá e isso aqui vai por baixo 9 milhões, 8 milhões. Por que vocês querem com 1.300.000? Mas a gente já sabia que isso ia acontecer e acabou acontecendo, tanto que a gente fez uma nota, quando a gente tomou conhecimento disso, a gente fez uma nota dizendo, olha, no passado já aconteceu de além da despesa do duodécimo, colocar uma despesa extra para uma finalidade, acaba não usando para a finalidade. Aí quando chega na sessão extraordinária, lá no dia 24 de dezembro, no dia do Natal, na véspera de Natal, eles vão lá e fazem uma lei transformando aquela despesa extra em despesa da Câmara. Ou seja, então o duodécimo não foi aquele valor, foi aquele valor mais o outro valor. É uma jogada da lei, né? E aconteceu isso em Tubarão. Aconteceu exatamente isso. Eles pegaram... né? Mas é imoral. Oi? Não é ilegal, mas é imoral. Esse é um grande problema do Brasil. As coisas, elas se revestem de legalidade, elas trabalham tudo dentro da lei, mas é uma lei criada por aqueles que vão se beneficiar dela. Então, se fores a fundo, na questão moralidade, fica devendo e muito. Muito. E o mais engraçado é que, assim, isso tudo é feito com dinheiro nosso, né? É feito com dinheiro do nosso imposto, é feito com dinheiro do nosso trabalho, é a gente que trabalha, é a gente que vai lá, que paga imposto, que paga IPTU, que paga TBI, que paga ISS alto, né? Todos nós pagamos, quem trabalha, quem é autônomo. O próprio ICMS, né? Se você comprar qualquer valor, você vai pagar o ICMS, que é um valor que vai para o estado de Santa Catarina, no caso nosso, né? Só que 25% desse valor do ICMS, ele retorna para o município depois de 3 anos. Então, mesmo na sua prática de consumo, você está ainda pagando dinheiro, impostos que vão para o seu município. O IPVA, a mesma coisa. Um percentual muito grande do IPVA, ele acaba vindo para o município, né? Exatamente. E aí a gente vê esse tipo de jogada, é muito revoltante. É de uma banalidade com o que é do outro, né? Porque isso não é deles, é do outro. E deveria voltar pra gente.
né? E aí, E onde está o outro, né? E se o outro estiver dormindo, fica mais fácil, né? De subtrair, né? E se a gente fala de política pública, quando a gente fala no momento de pandemia como esse, a gente fala de renda mínima universal para todas as pessoas. Quando a gente fala de uma política para a população de rua, por exemplo, quando a gente fala de habitação, de política de habitação, quando a gente fala de transporte público gratuito ou com valor reduzido, quando a gente, enfim, de N políticas públicas possíveis e necessárias no Brasil, as pessoas entendem que a gente está esmolando. Não. Tô esmolando. Isso é esmolar porque o governo, porque o Estado não tem condições de suprir, porque o Estado está quebrado. Não, o Estado não está quebrado. Pagamos muitos impostos. Realmente o Brasil é um dos países que mais paga impostos. Concordo plenamente. Só que é nesses lugares, os gargalos são esses. Olha, não é tanto, hein? Não é tanto. A nossa política tributária ela é meio confusa, né? Meio Frankenstein, mas ela, em termos gerais, a nossa carga tributária, ela, se a gente for comparar se você pegar os países de primeiro mundo, os países da OCDE, né? Que são os países desenvolvidos, assim, o grupo dos desenvolvidos, né? Você comparar com os países nórdicos, que são um grande exemplo de estado de bem-estar social, você vai ver que nós estamos abaixo deles, muito abaixo. Você pega, por exemplo, a Dinamarca, eles pagam quase o dobro de impostos que nós pagamos. Sim. Só que tem o retorno, né? E aí a gente não cobra o retorno. Era isso. E uma das coisas importantes é que as pessoas sempre olham assim para a coisa pública, para o gasto público, pensando na corrupção, né? É claro que a corrupção ela existe em várias esferas e em vários níveis, né? Mas também a ineficiência, né, do emprego do dinheiro, né? Como, por exemplo, você construir uma obra lá de uma escola ou de uma creche, né? Uma obra de baixa qualidade, você começa a ter problemas de ordem estrutural, patologias de construção, o imóvel não atende às funcionalidades. Tinta de má qualidade, ou imóvel assim, o projeto não atende às necessidades daquela comunidade, né? Então, muitas vezes acontece isso. Ou, por exemplo, as obras faraônicas, ou obras que não servem de nada, né? Tivemos exemplo aqui em cidades próximas aqui de que se construiu uma rodoviária no passado, mas nenhuma empresa de ônibus queria atender aquela cidade, porque dizia, não, tem uma cidade maior do lado, eu não vou parar o meu ônibus numa cidade e parar em outra, porque não vale a pena. A pessoa que se desloque vá até lá. E aí construir uma rodoviária. Então é um dinheiro público que acaba sendo jogado fora por falta de planejamento, de uma série de coisas que antecedem a tomada de decisão, né? Além da fiscalização da obra em si, né? E onde era para ser investido, não é. E quando eu falo da questão dos impostos, nesses países que a gente cita sempre, né? Nós, progressistas, de esquerda, falamos sempre que os outros países, os países desenvolvidos, né? Ditos de primeiro mundo, enfim, cobram mais impostos, a carga tributária é maior. Um outro fator importante é que quem tem mais dinheiro paga mais imposto também, né? Então, assim, esse é um outro fator muito importante. É a questão, né? Se é regressivo ou progressivo, né? No Brasil, o que acontece hoje no Brasil é que, como eu falei do ICMS, que uma parte do ICMS retorna para o município, né? Da mesma forma, a gente tem o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, né? Todo produto que tem manufaturado, né? Como a sua geladeira, seu micro-ondas, o seu carro, ele tem um imposto ali embutido nele chamado IPI. Esse IPI, ele compõe o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma receita muito importante que os municípios têm, né? Vários municípios do Brasil praticamente sobrevivem desse Fundo de Participação dos Municípios. Então, assim, no Brasil, a gente tem uma carga tributária na ordem de 63%, que é no consumo. Então, se você comprar um quilo de café e tem os impostos ali, você sendo a Michelle van der Linde, ou se fosse, por exemplo, como é o nome dele? O Jorge Paulo Lemann, que é o brasileiro mais rico, né? Ele vai pagar o mesmo imposto que você, né? Então, assim, o que pesa aquele imposto para você, o que pesa aquele imposto para o Jorge Paulo Lemann, né? Exatamente. Então, assim, nós temos um problema no Brasil de que a gente tributa o consumo, né? Nós não tributamos renda e patrimônio, principalmente grandes rendas e grandes patrimônios, que é o exemplo de que acontece em várias partes do mundo, né? Outra forma também é
lucros e dividendos. Nós, no Brasil, nós abdicamos de tributar lucros e dividendos. E é só o Brasil e a Estônia que hoje fazem isso. E a Estônia já está revendo essa situação. Provavelmente o Brasil vai ficar sozinho nesse grupo, né? Mas, assim, de qualquer forma, essa é uma discussão assim, nacional, uma discussão mais ampla, mas o que a gente pode falar aqui em termos municipais é que o dinheiro que entra, que é suado no município, o município trabalha com valores muito próximos do limite, o município não gera dinheiro, né, diferente do governo federal que lança títulos públicos, né, e aumenta a dívida pública, faz as rolagens e tal, e tem toda aquela coisa. No município, a gente trabalha justamente com essas receitas, né, que é esses impostos, que é o imposto do predial territorial urbano, IPTU, né, que é a maior receita do município, o ISS, que é o imposto sobre serviços, o ITBI, que é a transferência de imóveis, e aí as transferências que nós recebemos. Então, assim, o dinheiro está meio que contado, né? Uhum. Agora, depende de nós participar para que a coisa aconteça de uma forma que a gente tenha participação, para que a gente possa gerir a nossa cidade da mesma forma que a gente consegue gerir a nossa vida particular, né? É claro que vida particular, ela tem as suas peculiaridades, porque a gente está lidando somente conosco, né? E os nossos objetivos, que são claros, agora na vida coletiva é um pouco mais ampla, mas a gente tem que ampliar essas ferramentas de participação, de saber o que está se fazendo e não deixar que grupos políticos que assumem tomem suas decisões e deixem aí legados de dívidas ou problemas outros que a gente vai ficar pagando, é claro, às vezes não nos dói pagar, e acho que é por isso que muita gente fica alheia a isso, né? Mas a gente poderia ter melhores escolas, melhores estradas, a gente poderia ter melhores postos de saúde, poderíamos aprimorar o nosso transporte coletivo, poderíamos trabalhar em políticas de saneamento, coleta de lixo e tudo mais, e às vezes esse dinheiro ele acaba sendo mal empregado ou até desviado, né? É que daí a gente acaba pagando de outras maneiras, né? A gente paga numa escola Exato. particular de um filho, a gente paga comprando um carro melhor porque a estrada que a gente anda estraga o nosso carro, então a gente tem que estar trocando de carro o tempo todo, ou pagando pedágio, que é isso que a gente vai ter, né? Segurança privada. Segurança privada, a gente tem que pagar um plano de saúde que é péssimo, horroroso, plano de saúde. Gente, vai, pelo amor de Deus, SUS. SUS está muito eu acho que melhor as que o pessoas plano de começaram, saúde, sabe? as pessoas mudaram um pouco, né, a Plano de visão saúde é do SUS. um horror, assim. Plano de saúde, ele funciona muito bem para internação, assim, né? Se precisar de uma cirurgia, de uma internação, de uma coisa assim, tudo bem. Agora, para marcar uma consulta, para um exame, pelo amor de Deus, péssimo, péssimo. Então, a gente está tendo umas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue responder. Cadê? Como se aproximar dessas ferramentas de participação? Quais são elas? E para quem é bem leigo, como iniciar essa participação cidadã além das eleições? Então, quem não quer se candidatar, o que pode fazer? Acho que essa é a pergunta, né, Gaida? Na verdade, assim, todo mundo... foi a Poliana, né? Pesox. Gaida, eu acho. Quem foi que perguntou? Tô vendo acho que foi a Poliana. Pesox. Gaida mandou um coraçãozinho. Bom, primeiro momento é deixar bem claro assim, nós como indivíduos, nós temos pleno direito de requisitarmos essas informações. Eu falei da lei de acesso à informação, né, para você saber. É muito importante, isso é um dos objetivos do observatório, é que a gente tenha essas política de educação fiscal, fazer as pessoas entenderem como é que funciona. Bom, o observatório tem um projeto muito interessante nisso aí, as pessoas saberem como é que funciona, desde lá, o que são os poderes, o que cada poder faz, né? E aí a gente precisa tirar aquela ideia popular de que o vereador, ele é o cara que vai conseguir uma brita, vai asfaltar a rua, ele vai canalizar uma vala, ele vai conseguir um emprego. Também Então, se as pessoas acham que o vereador é aquilo, na verdade o vereador ele tem que fiscalizar o executivo, né, a prefeitura, e ele tem que formar as leis. Essa é basicamente a função do vereador. Hoje é completamente deturpada.
Então, assim, o indivíduo tem acesso à informação. A lei nos dá esse direito de pedir, solicitar as informações e não precisa sequer justificar. Mas é claro que se você trabalhar em grupos, se vocês trabalharem em grupos, vocês conseguem formar forças mais atuantes. Isso que o Observatório fazia. O Observatório era uma associação de pessoas e a gente aproveitava o expertise das pessoas, tinha administradores, tinha dona de casa, tinha o engenheiro, várias profissões, né? As pessoas se doavam para isso. E aí a gente tinha uma rede nacional que controlava tudo e fazia uma metodologia que era muito mais fácil de seguir. Mas você pode fazer, por exemplo, num conselho de bairro. Você pode pegar o seu bairro, formar um conselho, e aí, a partir desse conselho ali, eu acho que num primeiro momento você tem que ensinar as pessoas como é que funciona a coisa, quais são os poderes, como os poderes estão instituídos. E aí vamos pegar lá, o Poder Executivo. O Poder Executivo, como é que ele funciona, o Poder Executivo? De que forma o dinheiro entra, de que forma esse dinheiro sai, né? Então tem que saber que para gastar, você tem a folha de pagamento, que você vai ter que contratar os funcionários por concurso público, aí tem aqueles ACTs, né, que são os contratos temporários, e tem os cargos comissionados, que são o cargo político, né? E aí questionar também, precisamos de um número esse tamanho de cargos comissionados, porque a prática na política brasileira é criar cargo comissionado para dar esse cargo para cabos eleitorais que trabalharam na eleição, né? Então formar esses grupos, esses conselhos, que pode ser um conselho de bairro, pode ser um conselho de um grupo de mulheres, por exemplo, lá de um movimento feminista que querem fazer querem acompanhar também a política pública municipal, ou um grupo de pessoas que gostam de jogar rolhada, qualquer coisa que valha, né? Então, essas pessoas requisitando, tendo mais força, porque consegue unir mais pessoas, facilita bastante. Então, é usar essas ferramentas e o que acontece? Quando você detecta, você sabendo o que você está procurando, é muito mais fácil. Então, quando você sabendo, tendo essa educação fiscal, saber como é que funciona as finanças públicas, a contabilidade pública. Você tem outra ferramenta muito importante, que é o portal da transparência. Que fundamental. Todos os entes públicos eles precisam prestar contas do que estão fazendo, né? Se você entrar no portal da transparência da maioria dos municípios aí, eles estão desatualizados e também eles são bastante complexos. E às vezes eles são deliberadamente complexos para que as pessoas não entendam o que está acontecendo ali. Então, a pessoa sabendo o que está procurando, fica muito mais fácil, né? Conhecer como é que funciona a licitação, as modalidades da licitação, os tipos de licitação, né? Como é que funciona isso. E aos poucos vai se envolvendo nessas práticas, porque o ente público precisa prestar conta para você. Você é o cidadão que está ali. Você não tem que ficar separado daquilo ali, você não pode ser barrado daquela discussão. É claro que cada governo tem o seu plano de governo, as suas decisões que ele toma, mas nós precisamos saber se aquelas decisões são realmente necessárias, estão dentro da legalidade, que muitas vezes estão na legalidade, mas isso não basta, né? E se estão dentro da eficiência do gasto público, né? E de acordo com aquilo que foi proposto também, né? Tá. Exatamente. De acordo com o que a população está querendo, né? Se é dentro das necessidades. E aí você tem naquele momento também. E aí você tem o Ministério Público, né? Que o Ministério Público ele serve. Muita gente confunde o Ministério Público com a Justiça, né? E na verdade o Ministério Público ele está lá, ele é uma espécie de um advogado da coletividade. Exatamente. Então, assim, se você detectou um problema, então vamos supor que você começou a se inteirar de como é que funciona a compra pública, né? Então você detectou algo lá que está meio estranho, né? Por exemplo, teve um caso de uma prefeitura num município lá do Paraná, em que eles compraram caneta marca-texto, que dado o consumo de caneta marca-texto que o município tinha, o consumo dava para 135 anos. Então, para que compraram 135 anos de caneta marca-texto, né? Então, se você detectou uma coisa assim, que o preço praticado está fora do mercado, a quantidade está um pouco exorbitante, você não enxerga necessidade daquilo
dentro da administração pública. Então você faz o quê? Você pode emitir um ofício para o prefeito municipal e para o presidente da Câmara de Vereadores e questiona os dois. Olha, estou vendo aqui que tem uma coisa que não está explicada. Vocês podem me explicar? Aí a própria lei estabelece os prazos para que eles devem se manifestar. E se eles não se manifestam dentro desse prazo legal estabelecido, aí você procura o promotor de justiça no Ministério Público e vai dizer, olha, eu encontrei isso aqui, eu tenho isso aqui, eu achei isso aqui estranho, eu perguntei ao prefeito, perguntei ao presidente da Câmara, ninguém me explicou nada, ou me explicaram de uma forma que não foi satisfatória. Eu gostaria de apresentar isso aqui ao Ministério Público para ver se cabe a abertura de um procedimento administrativo para averiguar se isso aqui está dentro da legalidade. Então o Ministério Público está lá para isso. E muitas vezes o Ministério Público ele não tem condições de ficar caçando coisas. Ele nem pode ficar caçando coisas, ele precisa ser provocado. Por isso que é muito importante a participação popular para provocar o Ministério Público e também para fazer, os nossos delegados, os nossos representantes verem que a população está em cima disso. A Poliana está falando ali, haja livro, né? Mas assim, existe já até na internet, assim, eu posso até disponibilizar depois quando for publicado essa live. Existem manuais que já dão de forma bem sintética isso. Se as pessoas quiserem se aprofundar, aí tem também formas de se aprofundar. Mas já existem vários manuais de várias entidades aí nacionais que mostram, principalmente ali o Transparência Brasil, o próprio Observatório Social do Brasil, já mostram como é que funciona essa forma de governar, essa forma de atuação do poder público, que auxilia bastante, ajuda muito, né? É claro, se você quiser começar a participar efetivamente disso, aí você começa a aprofundar o seu conhecimento. Mas é de extrema importância que a gente saiba que isso está acontecendo, né? A gente tem que saber como é que funciona para poder intervir, né, na hora que tem um problema, porque senão a gente fica à mercê de tudo que vão movimentando a nossa vida, e isso tem influência na nossa vida, né? E de todas as maneiras, como a gente estava falando, se a gente não sabe onde está sendo investido o dinheiro dos nossos impostos, depois a gente tem que estar pagando uma escola particular, quando a gente podia estar usufruindo de uma escola pública, por exemplo. Acontece o que está acontecendo agora, né? As pessoas estão reclamando que, olha, eu pago imposto e eu tenho que pagar, além disso, tenho que pagar saúde, educação, né? Porque muitas vezes a gente deixou as decisões políticas para um grupo político, né? E muitas vezes esse grupo político está trabalhando para interesses de outros, né? E aí a gente fica trabalhando igual uns doidos, sem qualidade de vida nenhuma, sem qualidade de saúde, porque trabalha demais, vive estressado, sem qualidade familiar, sem qualidade nas nossas relações, nos nossos afetos, porque está pagando duas vezes. Está pagando saúde duas vezes, segurança duas vezes, transporte duas vezes, educação duas vezes, né? Quando, às vezes, a gente se apropriando daquilo que é nosso direito e que é nosso dever conhecer os processos também, né? A gente poderia ter uma qualidade de vida e uma sociedade um pouco mais tranquila de se viver também, né? Eu não gosto de acabar a live correndo, então eu acho que a gente tem aqui uns de 7 a 10 minutos, e eu não quero que a gente encerre sem te perguntar, sem que a gente converse sobre redução do número de vereadores. É a solução? Vai resolver o que, na tua opinião? O que isso impacta? Em que isso impacta na nossa sociedade, na nossa comunidade e efetivamente nos recursos do município, assim? Assim, a priori, né, no primeiro momento, quando a gente fala isso, olha, não tem que baixar o número de vereadores. Aí, para a maioria das pessoas, isso é bem contraintuitivo, né? Porque todo mundo pensa, não, a gente tem que... A classe política ganha dinheiro demais e tal. Mas, assim, a classe política não ganha dinheiro a partir do subsídio, tá? Eles não ficam ricos, aqueles que ficaram ricos não ficaram a partir do subsídio. Tem muita coisa envolvida, né? Muitas cidades aí, se você pegar o que o vereador gastou na campanha eleitoral dele, o que ele vai ganhar de subsídio não sequer empata, né? Então, tem coisas ainda por trás, né? Além do tráfico de influência, que é outra coisa muito grave. Mas diminuir o número de representantes é diminuir representatividade, né? Uma coisa até interessante, assim, as pessoas que não entendem muito de como funciona a eleição, né, se questionam do coeficiente eleitoral.
Olha, mas o cara ganhou tantos mil votos e não foi eleito. Mas o coeficiente eleitoral, ele significa que o quê? Que o seu voto, de qualquer forma, ele não foi jogado fora. Se o seu representante direto não elegeu, o voto dele, por tabela, elegeu alguém. Então você tem um representante lá e um cara para cobrar. E diz, olha, eu votei no partido X, você foi eleito pelo partido X, o meu vereador não se elegeu, mas o voto dele foi para a legenda, você é meu representante. Né? Então a gente tem que entender também o processo eleitoral, como é que funciona, né? E os partidos Diminui o políticos, número de... né? Afinal de contas, a gente diz, é E muito os partido partidos político, é políticos, que muito foi tudo partido político. demonizado no Brasil, né? Foi tudo Exato. demonizado. Eu acho que o final do período da ditadura militar foi muito complicado no Brasil. A gente fez uma abertura política, um pluripartidarismo, e hoje a gente tem partidos como se fossem clubinhos, Postes. né? É. A E gente aí a vai gente tem andando, esse. que a gente vai andando, vai achando um poste, vai achando um partido também. É. Agora, diminuir o número de vereadores é diminuir a representatividade. Se você quer fazer economia, você atua no duodécimo, como a gente conversou no início dessa live, né? O problema não está no subsídio, o número de vereadores eu acredito que poderia até ser aumentado. Uhum. E eu sou um adepto da eleição distrital, né, da votação distrital, né, mista. O que seria a votação distrital mista no município? Porque muitas vezes as pessoas votam no vereador como representante do bairro, né? Uhum. Só que o vereador nem sempre é o representante do bairro. Aí o que acontece? O vereador, para mostrar que ele está trabalhando para o bairro, e aí o que está dentro da alçada dele é fazer lei, o que ele faz para o bairro? Ele dá nome para uma rua. Uhum. Aí por isso que todo mundo fala, o vereador só dá nome para rua. Não, na verdade ele está tentando mostrar para a comunidade dele que alguma coisa ele fez. E aí o que ele faz? Ele pega o nome de uma pessoa da comunidade que tem uma família grande, e aí ele vai lá e bota o nome de um patriarca, uma matriarca daquela família, aí ele faz uma moral com uma família grande e influente do bairro. E ganha vários. Mas é isso ele está fazendo porque as pessoas acham que ele é o representante do bairro. Então, dentro do voto distrital misto, nós teríamos os representantes dos distritos, que pode ser um bairro ou mais de um bairro, e uma parcela seria os representantes gerais. Né? Então, assim, uma representante do movimento feminista, do movimento sindical, e outros movimentos que tiverem, né, dos agricultores e tal. Ele pode ter um representante que não representa um bairro, mas vai ter o bairro assegurado, o distrito, que ele vai ter um representante na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Então, se o Brasil tivesse isso, a gente melhoraria muito, né, a nossa representatividade e acabariam com algumas lendas que tem aí entre a população, né, de que o vereador tem que trabalhar para o bairro, de que o vereador é um tipo de um prefeitinho, né, que vai conseguir uns favores e vai fazer umas obras aqui na minha comunidade. Bem isso. E uma coisa que eu ia te perguntar, tu acha que essa redução corre um risco de ter um afunilamento mais direcionado com o prefeito, com o executivo, por exemplo? De a gente ter Não somente com o prefeito, né? Mas assim, com quem tem o poder, com quem tem o poder na eleição. Porque no Brasil, principalmente na eleição municipal, né? A eleição ela é muito pautada no dinheiro, no poder econômico para se eleger, né? A gente tem alguns casos assim que são discrepantes, né? Mas em suma quem tem poder, quem detém representante de alguns grupos ou tem dinheiro para campanha, né? Acaba sendo eleito. E aí, diminuindo o número de vereadores, a gente vai deixar mais na mão desses que têm esse poder, né? Vai diminuir o clubinho, né? A frase perfeita. Vai diminuir o clubinho ali, eles querem deixar mais restrito o clubinho. Eu acho completamente equivocada a essa decisão e assim, fico até um pouco desapontado com alguns vereadores que votaram, se abstiveram, não teve votação contra, mas teve vereador que se absteve da votação. Eu achei... ano eleitoral, é complicado, mas assim, não vai contra essa intuição de que o número de vereadores é o problema. O vereador sabe que é aquilo, ele quer fazer uma moral para o seu eleitor, mas ele tem que chegar para o seu eleitor e dizer, não, ó, eu estou votando contra porque eu acredito que isso não é a forma mais adequada. Se abster de uma votação de representatividade, olha, é uma coisa muito Pôncio Pilatos, a gente não tem que aceitar isso também, né? Parece que se acovarda, né, perante ao negócio. Preciso concordar.
É. E tinha uma outra pergunta que eu ia te fazer com relação a isso. Ah, tu tens alguma expectativa de que na segunda votação haja uma mudança, ou tu acredita que vai ser, vamos continuar e a lei vai ser aprovada mesmo? Porque assim, é Eu acho que teria que ter um inconstitucional, fator inclusive. novo, né? Ela é Teria que ter um fator inconstitucional. novo, né? É. E a lei é inconstitucional. Será que não haveria uma possibilidade de uma movimentação social, de repente? Na verdade, a Constituição estabelece, a legislação estabelece o máximo de vereadores, né? Eu não sei Não sei dizer. se Tubarão nós estaríamos com 17 ou 19, é uma coisa que eu precisaria olhar. Mas eu acho que se não houver um fato novo, né? Por exemplo, a população agora, eu acho muito, muito remoto que aconteça Uhum. isso. A população, olha, não, na verdade a gente quer mais vereadores porque a gente quer representatividade, né? Se as pessoas entenderem aquilo que nós falamos aqui, que o problema não é o vereador receber o subsídio, e sim o montante que vai para lá, que vai ser o mesmo, né? E as pessoas fizerem uma mobilização e começarem a cobrar dos vereadores, aí pode ser que a votação, a segunda votação, mostre um resultado diferente, mas mantido tudo mais constante, vai ser confirmada essa redução. Eu também sinto desse jeito. E tenho que lamentar muito. Lamento muito porque Tubarão perde muito com isso, né? A gente já tem Nós aí. já temos uma Câmara que já não tem muita representatividade, né? Nós temos ali um vereador negro, né? Era isso que eu ia Temos dizer. nenhuma mulher, né? E as últimas mulheres que tiveram lá também não eram mulheres que estavam defendendo causas femininas, né? A gente precisa diversificar mais, deixar o ideal que a Câmara de Vereadores tivesse a cara da cidade, né? Então, se a gente tem uma cidade que tem comerciários, que tem lavradores, que tem mulheres, que tem estudantes, então a gente teria que ter uma representatividade muito semelhante a isso, né? Mas não é isso que acontece, infelizmente. Exatamente. Exatamente. E pelo que a gente está vendo, não é o que a gente vai continuar tendo, né? Então, É, se lamentar muito, assim, até porque quem está começando agora, quem está tentando uma. Ah, tá, quero estar respondendo. Quem está tentando uma primeira legislatura agora também fica cada vez com menos possibilidades, né? E isso é um problema bastante grande. problema de renovação, né? Muito É, embora, assim, essa questão de renovação, a gente também tem que tomar cuidado, não basta renovar, né? tem que saber Eu acho que a renovar, gente né? tem que ter qualidade na renovação. A gente pega aí a última eleição federal, aí teve uma renovação, mas veja o que a gente colocou para dentro, né? A Não gente dá tem pra que. É, a gente tem na verdade, botar qualidade para dentro do qualificar, negócio, né? qualificar. Mesmo que fique os mesmos, assim, ó, poderia ficar os mesmos se os mesmos fossem políticos, políticos de verdade, né? Políticos Uhum, que estão ali para representar causas, que são transparentes e tudo mais, né? concordo. E diversificar, né? Acho que as duas palavras seriam diversificar, né? Diversificar no sentido de representatividade, né? Trazer mais representatividade e qualificar. São duas palavras, duas coisas que precisam muito na Câmara aqui de Tubarão e que a gente Exatamente. não tem. Não é só o Tubarão, tá? Tubarão é exemplo, é É uma um amostra que nós clássico, né? temos aqui, né? É, Mas é o Brasil afora, né? exatamente. E que pelo jeito a gente vai continuar não tendo, né? Então, para a gente Uhum. encerrar, antes que o Instagram corte a gente de uma vez por todas, queria te agradecer muito por estar aqui, por ter topado essa live, uma live que eu queria muito ter feito já desde o começo, foi muito bom. E ficar o convite para quem não conhece o trabalho do Observatório Social, que passe a conhecer. Quem não tem, nunca participou dos movimentos políticos, quem nunca participou dos movimentos de controle social, quem não conhece todos esses processos de como funciona os poderes políticos e como funciona a política do nosso país mesmo, que passe a conhecer, porque não é chato, não é ruim, não é entediante, e isso influencia em toda a nossa vida. Então é muito importante que a gente se apodere de todos esses processos, porque a gente existir é político. E se abster disso é entregar todas essas decisões na mão de outras pessoas. E deixar de ser protagonista das nossas decisões, das nossas histórias, é optar por ter uma vida de menor qualidade, quando a gente podia ter uma vida plena, Ai, ele vai cortar! Beijo, te despede antes que ele corte. Tchau para todos, abraço para todo mundo aí, meus amigos e meus parentes também que apareceram na live.
Eu vou chamar de novo, tá? Beijo. Tá, tchau. Tchau, tchau.